Bom, pois é. Huracan 2, Corinthians 1. Bom, cara, incrível como o Corinthians ele consegue em competição continental, ele não pode ver um time estrangeiro que já começa a se borrar todo, cara. É inacreditável. Cara, o Corinthians começa o jogo. Até poderia chegar aqui e falar, não, o time sentiu a ausência do Angileri, sentiu a ausência do Garro, do Hugo Souza. Mas, cara, falar disso cara, é muito pouco. É muito pouco. O Corinthians não pode ser refém de jogador nenhum. Bom, o Corinthians começa o jogo que o Ramon ele coloca o Romero no lugar do Garro e aí ele coloca o Memphis pra ser essa cabeça pensante. Que, cara, o Memphis ele não é esse cara pra ser a cabeça pensante. O Memphis é aquele cara que ele gosta de um contra um, ou até mesmo fazer um falso 9 até, porque não? Cara, a cabeça pensante não é a do Memphis. E aí, cara, o que acontece? Ele já fez bobagem na escalação. Aí o Corinthians começa o jogo desatento, começa o jogo desconcentrado, tanto que com 5 minutos de jogo, 1-0 o Huracan. Bom, se ano passado a gente chegou a bater nessa tecla que o Corinthians entrava desligado nos jogos, que por exemplo, o torcedor chegava atrasado no estádio e ia olhar já tava 1-0 para o time no comecinho. Cara, o Corinthians é o Corinthians hoje. O Corinthians, ele todo jogo ele entra desligado, ele todo jogo ele entra desatento. E cara, não dá, cara. Até poderia falar aqui da paçocada do Gustavo Henrique, que beira o inacreditável, né? Mas, cara, a zaga do Corinthians é incrível. Como sempre tem um pra entregar a paçoca. Quando não é o Gustavo Henrique, é o Félix Torres, comprometendo em final de campeonato. Quando não é o Félix Torres, é o Kaká. Quando não é o Kaká, mano, é o Tioca comprometendo em jogo de Libertadores. A zaga do Corinthians é uma peneira. E, cara, na boa, hoje o Corinthians ele é um time que depende muito de um dia inspirado do Hugo Souza. Hoje o Corinthians sentiu a falta do Hugo Souza. Nada contra o Donelli, cara. Mas, cara, os caras chutou 2 vezes no gol do Corinthians e as duas foram gol, cara. Bizarro. Entendeu? É. Cara, o Corinthians apresenta um futebol muito pobre. Pobre. O Corinthians é um time sem personalidade. Um time extremamente previsível dentro de campo. Cara, o Corinthians é um cemitério de ideias. Não chuta de fora da área, só conquistando a zaga dos caras com um chuveirão pra área. E aí no segundo tempo, o Ramon ele coloca o Giovani, que eu nem lembro qual foi a última partida do Giovani com a camisa do Corinthians, pra te falar a verdade. A, a única vez que o Giovani jogou, pelo que eu me lembro, com a camisa do Corinthians, foi esse ano, foi no jogo contra o Novo Horizontino, que o time tava com o time C, cara. Então, e cara, o que não dá pra entender do Ramon e do Emiliano é que tudo bem, eu também não vou chegar aqui, também já vou, não vou também chegar aqui e sair atirando pra tudo quanto é lado também. Até porque eu também não tô no dia a dia também do clube, então. Mas, cara, são coisas mano, que não precisa ser muito gênio pra entender, cara. Por exemplo, no jogo anterior contra o Bahia, ele coloca o Hector Hernandes. O Hector Hernandes ele entra bem e salva o time da derrota, certo? Ao invés dele dar uma sequência pro Hector Hernandes, ele me coloca o Giovani. Cara, não tem nexo isso. E cara, na boa, aí ele demora pra mexer, demora. Cara, aí o time, claramente, precisando de um cara na criatividade, na armação, pra ser esse camisa 10. Ele me coloca o Coronado faltando 10 minutos pra acabar o jogo, achando que o cara é o Messi pra decidir os negócios em 10, 15, 5 minutos. É a impressão que o Coronado joga vôlei. Olha, bom, apesar da culpa que principal pra mim
esse futebol pobre que apresenta o Corinthians hoje. Hoje o Corinthians é mais uma vez, hoje o Corinthians é um cemitério de ideias, rapaziada. O Corinthians ele depende muito de um dia inspirado do trio, Garro, Memphis e Yuri Alberto, ou do Carrilho também que corre por fora. O Corinthians hoje não tem esquema tático, o Corinthians hoje não tem nada. Não tem nada. E cara, já passou da hora também da torcida cobrar jogadores. Menção aqui mais honrosa pro senhor Memphis Depay. Beleza, pô, realmente teve um lance tal, lance aqui, quase que fez um gol antológico do meio de campo, mas cara, é muito pouco. Um jogador que ganha 3,5 milhões por mês, cara, um chute no gol do adversário em 90 minutos, desculpa, não dá pra tolerar. O senhor Yuri Alberto, principalmente também, que apesar dele ter feito o gol do título paulista, apesar dele ter ido muito bem na campanha do Corinthians para ser campeão, fez gol na semi, enfim. Tem 7 gols na temporada, desses 7 gols, 5 são em clássicos, mas ainda tá devendo. Ainda tá muito abaixo de ser aquele Yuri Alberto que foi o artilheiro do país na temporada passada. E hoje ele foi diretamente responsável por a gente ter perdido o jogo hoje. Hoje ele perdeu 2 ou 3 gols que, desculpa, quando um jogo difícil, num jogo de Copa Sul-Americana, não dá pra perder, cara. Não dá pra perder. Contra o Palmeiras ele perdeu o gol que poderia ter decretado o título e hoje não foi diferente. Então, e cara, só pra finalizar aqui, o que mais pra deixar o